Muito bem. Existe uma passagem na cultura chinesa, na realidade vem do Kung Fu, que não é uma luta, mas sim uma filosofia. E todos os movimentos, também da onde se originou o Tai Chi Chuan, todos os movimentos dessa arte marcial, aliada naturalmente à filosofia, que ela não é feita para agredir, você pode notar que tem relação com animais ou com a natureza, os movimentos dela. A realidade é quando existe uma atitude agressiva, a proposta é desviar a força para utilizar a força do oponente contra ele mesmo. Então os movimentos são todos circulares. Quem pratica ou já viu alguém praticando Tai Chi Chuan, que são os movimentos do Kung Fu, só que feitos em slow motion, vai perceber que os movimentos são circulares. Eles envolvem a questão de se utilizar de aspectos da natureza. Por exemplo, o rio, se você tiver uma grande pedra no centro de um rio, ele não bate de frente. Ele faz o quê? Contorna. Diante do problema, seja interior, seja do outro, nós não batemos de frente, conforme nos ensina o Evangelho. Não é verdade? Jesus não batia de frente, você já percebeu? Ele contornava. Quando você contorna, o que acontece com o outro? Você não age da mesma maneira, não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Se lhe agridem na face direita, lhe oferece também a esquerda. O que você faz com o outro? Você não entra em confronto, você não entra no conflito. Você está fazendo o quê? Contornando o processo. E ao contornar essa situação, quando o outro passa a ter consciência sobre o fato, você tem naquele que um dia se posicionou como inimigo e que, por vezes, nós temos a capacitação de estarmos acima dele e podemos exercitar, em estando acima, podendo exercitar um processo de vingança, mesmo que disfarçado. Quer ver que isso acontece às vezes numa empresa, principalmente em grandes empresas. Aquele cidadão que às vezes lhe trata de forma desrespeitosa em movimentos que acontece, a gente conhece bem, naquela que o Eduardo trabalha e onde nós já estamos aposentados, com a graça e a misericórdia divina. O Eduardo ainda não teve a graça e a misericórdia divina, mas eu já tive. Claro que me custaram os cabelos. Os seus estão custando ainda. Mas o fato, a gente só vai declinar o nome por uma questão ética. Mas o fato era tão comum que o que nós ouvíamos lá dentro era prazo, nós temos uma certeza dentro dessa organização. A única certeza é que vai mudar. Diante desta certeza, que iria mudar, e mudava sempre, às vezes aquele indivíduo que lhe tratava de forma desrespeitosa, você passava a ser chefe dele. Assim. E aí, era o grande momento de fazer o quê? Agora você vai ver. Era o momento cristão. Agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. É com um só. Mas agora você vai ver. Esse é o grande ponto em relação à questão do rio que contorna a pedra. Você tem o poder, por vezes, de se vingar, mas se não faz, quando a criatura tiver consciência a respeito da sua postura, ela será a sua maior amiga. Não é verdade? Chico ensinava isso, e o Rossandro lembrou muito bem, ele ensinava, era a postura, era a vida dele, de contornar a situação. Muitas pessoas que não tiveram oportunidade de conhecê-lo melhor,
colocam-no como um mero robô dos espíritos e uma criatura sem atitude em relação a determinadas situações. Ao contrário, ele não era um robô para os espíritos, até porque a mediunidade dele, o processo da missão de Chico, ele não era uma missão dos espíritos, era uma missão dos espíritos com ele. Ele também estava inserido no trabalho, ele trabalhava junto com Emmanuel. Ele não era um robô de Emmanuel. Era parceria com os outros espíritos também. E em algumas oportunidades nós observamos que quando ele precisava se posicionar, ele se posicionava de uma maneira enfática, respeitosa, mas enfática. Sempre no intuito de preservar a doutrina. E assumiu em diversas ocasiões, até prejuízos financeiros, para que a doutrina fosse preservada. Assumiu responsabilidades que não eram dele para que a doutrina fosse preservada. Era uma criatura que contornava, tendo o foco efetivo, apesar do posicionamento, contornava as situações. Isso se deu logo quando ele era ainda garoto e a Cidália o havia levado para já morar de volta no lar com o seu pai, porque a mãe dizia, Maria João de Deus desencarna quando eu tinha 5 anos de idade. E, na realidade, ele volta depois de 2 anos a morar, então, com o seu pai e Cidália, que ele chamava de mãe. E o orçamento era muito complicado, muito difícil. Ele, na adolescência, ele já trabalhava desde menino, mas na adolescência ele nunca deixou de trabalhar, e na adolescência a situação continuava sendo muito difícil, porque o João com a Maria João de Deus, ou seja, o seu pai com a sua mãe, teve 9 filhos, como nós sabemos, e com Cidália mais 6. Né? No total, então, de 15. Então eram 15 bocas mais 2 para serem alimentadas. E uma proposta que ele fez para a Cidália foi eles plantarem uma horta no fundo do quintal. Tinha um quintal razoável, eles plantariam uma horta e o Chico se encarregaria de cuidar, colher, além do trabalho dele normal, e sair na cidade para vender. Vale lembrar que ele teve o primeiro par de sapato com 17 anos de idade, porque ele ganhou. Então ele saía para vender. E o que aconteceu? A vizinha começou a ver que a horta prosperava. E ela, então, na hora que saía todo mundo, Cidália, etc., ela ia lá e colhia algumas coisas para levar para a casa dela. E era óbvio que, sabe, cidade pequena, etc., foi descoberta muito rapidamente. E acho que ela começou a gostar da qualidade e começou a colher com maior intensidade. Né? Porque é a questão, né? É a ganância até nas coisas mínimas. E ela começou a colher com maior intensidade. E a Cidália disse para o Chico, eu vou falar com a Dona Maria. Eu tenho que ter uma conversa com ela. Ele disse, deixe minha mãe que eu vou fazer isso. Esse deixe minha mãe que eu vou fazer isso, ela da Bahia, que agora eu importei para Uberaba. Aí é a influência. Aí ele disse, deixa que eu vou fazer isso. E ele foi falar com a Dona Maria e disse, Dona Maria, eu gostaria de pedir para a senhora, fazer um pedido, mas sim, por misericórdia, a senhora pode me atender se estiver na sua condição? Ela disse, o que é, Chico? Eu disse assim, eu gostaria, como nós saímos muito de casa para trabalhar, etc., eu gostaria que a senhora passasse a cuidar da horta. Ela disse, claro, Chico, com todo o prazer. Se a senhora pode cuidar da horta, porque assim evita, por exemplo, de repente cachorro entrar e arrancar as coisas, né? Evita de repente alguém passar por aqui e pegar e levar algumas coisas, a senhora pode cuidar? Disse, claro. A partir daí nunca mais desapareceu um pé de alface. O que é que ele fez? Ele podia chegar lá e dizer assim, né? Ele ou a mãe poderia chegar e ir para o confronto. Ele contornou. A pessoa passou a ser
a criatura que a partir daquele momento mais tomaria a conta e, ao mesmo tempo, você havia conquistado um amigo. O Evangelho de Jesus é prática na nossa vida. Prática de nossa vida. Essa história não está no nosso livro, que é este aqui. Que se você já tem, você pode comprar o segundo e hoje você ganha um brinde se você comprar. Você vai levar no segundo, inclusive se você já tiver o primeiro, você vai levar o autógrafo do autor de brinde. Olha que beleza. Você já compra o livro e leva de brinde. E imagina se você desencarna e chega no plano espiritual com 2 livros. Você vai dizer assim, olha, eu tenho 2, não é? Vai ser uma alegria você entrar lá no nosso lar rapidamente, pela porta dos fundos, evidentemente. Mas fato é, que nós trouxemos, então, dentro do nosso assunto, nós trouxemos o aspecto da terapia do Evangelho no perispírito. E é interessante notar que nós fomos buscar, numa pesquisa, pessoas que não são espíritas, aliás, algumas espiritualistas, e começaram a perceber, e uma delas foi a psicóloga a doutora Hannah Wolff, que desencarnou em 2001. Em 1978, ela lançou um livro, aliás, lançou 3 livros a respeito de Jesus, mas não Jesus religioso. Porque o que aconteceu com Jesus, em determinado momento da história, quando alguns historiadores dizem que é o ano 300, outros é 325, quando nós saímos do cristianismo e implementamos o catolicismo, o que acontece com Jesus, na sua grande maioria, é que nós colocamos Jesus dentro de uma redoma de cristal, mas antes de fechá-la nós enfiamos o Evangelho junto. E aí transformamos Jesus num ícone, colocamos Jesus numa posição onde o nosso relacionamento com Ele, veja que só em 1857 é que vai haver uma grande transformação nesse processo, mas o nosso relacionamento com Ele passou a ser um relacionamento de momentos locais, e situações que fossem adequadas. Então, ele passou a ser para muitos uma obrigação. Eu já cumpri com a minha obrigação hoje. A minha obrigação quando católico, porque eu vim de família católica, fui educado no catolicismo, era ir à missa, para depois ter direito a ir à sessão do cinema, que se chamava matinê. Essa era a relação. Então, não faz tanto tempo assim, não. Não faz tanto tempo assim. O que são 50 anos? O que são 50 anos? Aliás, dizem que a vida começa... Eu vivo sendo enganado, dizia que a vida começava aos 40. Agora que eu cheguei aos 50, dizem que a vida começa aos 50. Estou com 7. Parece? Aí o ponto era uma relação de obrigação. Eu cumpri com a obrigação. Ele passou a ser um ícone quando Jesus é vida verdadeira. Jesus é vida pura. Ele está em nós na medida que nós procuremos exercitar, até porque é o codificador que diz. O codificador não diz que o espírita será reconhecido por ser uma criatura completa. Ele diz, o verdadeiro espírita será reconhecido pelo esforço, repetindo, esforço que faz para dominar suas más inclinações. Ou seja, é um indivíduo que está em processo, está trabalhando, está ativo. Jesus é exatamente esse momento, quando nós o refletimos nas nossas atitudes, buscando, através do pensamento o mais equilibrado possível, para refletir nas atitudes aquilo que vai no nosso coração. Porque foi ele mesmo que disse, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, nós somos aquilo que nós, de fato, acreditamos, aquilo que nós... O próprio Emmanuel vai dizer assim, se a foto te retrata por fora, o que você faz, ou o que você fala, te retrata por dentro. Não é verdade? Por isso que é o ensinamento do Cristo. A doutora Hannah Wolff, voltando aqui para o aspecto dela, ela lançou, em 78, além dos outros 2, ela lançou esse livro aqui, Jesus Psicoterapeuta.
Qual foi a experiência dela? Claro que resumidamente. O que ela fazia? Ela, durante o atendimento, ela fazia citações do Evangelho. Lançava no meio do atendimento aos pacientes, ela lançava uma citação do Evangelho. Está falando e emendava na conversa e colocava um ensinamento de Jesus. O que acabou acontecendo com isso? O que ela acabou verificando? Qual era o objetivo dela? Que houvesse uma reflexão sobre o conteúdo e sobre a proposta ética transformadora. Mas ela colocava sem obrigar ninguém a aceitar qualquer aspecto religioso. Fazia a colocação de uma maneira extremamente natural, sem vínculo de religião alguma. O que se passa? Qual foi o resultado? Ela começou a perceber uma melhora efetiva dos pacientes. Os pacientes começavam a melhorar. A resposta à terapia dela era mais acentuada quando ela se utilizava de citações do Evangelho durante o atendimento aos seus pacientes. Qual foi a conclusão que ela teve? Que os atos e ensinamentos de Jesus são terapêuticos, considerando como o maior terapeuta que jamais conhecera. Veja que Jesus não é o ícone religioso, até porque ele não trouxe uma nova religião. Ele trouxe uma metodologia educacional. Para nós aprendermos, e como é o educacional que é um processo de exercício. Você alcança resultado por exercício. Nós somos bons por exercício, nós perdoamos por exercício, nós nos tornamos criaturas positivas por exercício. Na verdade, nós fazemos com que a nossa genética predomine, a genética de natureza divina, quando ele diz que vós sois deuses, através de exercício. E, naturalmente, a sua metodologia, se ela é uma metodologia educacional, ela funciona como exercício, ela, na realidade, traz uma condição intrínseca de nós buscarmos, nesse processo de educação, a nos relacionarmos bem. Nos relacionarmos bem primeiro para conosco, porque quem não se relaciona bem consigo mesmo, não se relaciona bem com o semelhante. Não é uma verdade? Nós nos relacionamos, ainda bem que você endossou, nós nos relacionamos bem conosco para nos relacionarmos bem com o semelhante. Veja que a proposta é uma proposta de vida, e nitidamente ela vai trabalhar ainda a condição terapêutica de Jesus em passagens de natureza que Jesus, quando se encontrava com pessoas que estavam enfermas, e essa era uma boa parcela da população por uma razão óbvia. Né? As criaturas não tinham, a grande maioria buscava sobreviver. Né? Alguns viviam e a grande maioria, se coloca 2000 anos atrás, a grande maioria tentava sobreviver. E logo as doenças eram muito frequentes. Quanto tempo alguma criatura resistia? Quanto tempo de vida? Né? A faixa etária chegava a 25, 28, 30 anos. Quem passava disso, quando a gente encontra alguns historiadores falando de A ou de B, que o sujeito chegava a 60 anos, 70 anos, é a mesma coisa de nós encontrarmos hoje pessoas que atinjam 130. É a mesma relação, porque a criatura morria muito jovem. Né? O sogro do meu irmão mais velho, ele desencarnou com amidalite. Você chama de amidalite o cara morre? Não da amidalite, mas de todo o pus que ele foi, que ele acabava engolindo. E isso acabou, o organismo estava fragilizado, acabou levando o indivíduo a complicações e ao desencarne. Uma coisa que hoje é banal, não é verdade? Nós, aliás, nem fazemos mais cirurgia, via de regra, hoje se trata com homeopatia, com resultados excepcionais, porque quando você faz a cirurgia, você tira a proteção, tirando as amígdalas, você reduz a proteção. Em vez de ter amidalite, você passa a ter faringite. Né? E teve uma época que era moda tirar a amígdala. Então era moda. E esse aqui vos fala, com 11 anos de idade, o que não faz muito tempo, de novo, para deixar claro, aí era moda, parece que era a única solução que se tinha. E na realidade se tirava a proteção do organismo. Mas a pergunta de Jesus era, você quer ficar curado?
E a atitude do indivíduo é sim, quero. Qual é o funcionamento desse processo em relação à questão de Jesus? As palavras, os atos de Jesus têm ação terapêutica. A pessoa de Jesus é a própria terapia. E qual é a posição? A indagação de Jesus, queres ficar curado? A palavra é terapêutica. A condição da resposta do paciente, sim, quero, é a ação da vontade. É impressionante como a gente vai vendo essa construção. Espera aí que não está indo. Quando o próprio Cristo, quando estava no templo de Jerusalém, está registrado em João 7, 37 e 38, ele diz assim, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus não curava todo mundo, obviamente, por uma razão simples, né? Porque ele fazia, naturalmente ele analisava a condição que se encontrava, o reflexo da cura no perispírito. A gente vai ver mais aqui. Esse é um outro cidadão, aliás, esse livro dele é um best-seller, conhecido como o best-seller da autoajuda, que ele escreveu, é o Mark Baker, ele escreveu o maior psicólogo que já existiu, Jesus. Na realidade, o que ele foi a buscar dentro do Evangelho? A situação de que a mensagem de Jesus é perfeitamente compatível com os princípios da psicologia nos seguintes aspectos. O primeiro, não está andando aqui, viu? Contém a chave de saúde emocional, do bem-estar e do crescimento pessoal. Ajuda a repensar nossas atitudes, a praticar o perdão, a solidariedade e a lealdade. Veja que ele fala em prática de perdão, de solidariedade e de lealdade. E valoriza nossas vidas e nossos relacionamentos, adicionando mais amizade e amor. Ou seja, na realidade, todo esse processo é um processo de exercício diante daquilo que o Evangelho nos traz. E qual a técnica utilizada por Jesus? Veja como o Evangelho por si só é simples. É a técnica baseada na lei de causa e efeito. Semeadura livre, colheita obrigatória. Da seguinte maneira, ele era, de fato, o terapeuta da lei de causa e efeito. A gente encontra em Mateus 16, 27, quando ele vai dizer, pois o Filho do Homem virá, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Agora, o interessante é que esta contabilidade, por vezes, ela é levada por nós de uma maneira objetiva em relação à questão do erro. Eu errei, e existem, infelizmente, ainda muitos espíritos que dizem, e até vivem essa realidade, de que o indivíduo reencarna para sofrer. Nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para aprender. Sofrimento é opcional, não é? Mas a gente não aceita isso. E faz um processo de terceirização. Eu sou assim por sua culpa. Bem que mamãe me avisou. Bem que mamãe me disse. Ou seja, é processo de terceirização. Eu não quero assumir, então eu terceirizo. Na realidade, a condição do equívoco acontece não porque o indivíduo, na grande maioria das vezes, ele está consciente e quer que aconteça. Ele acontece porque nós não sabemos como faz. Nós não sabemos como fazer. Erra-se porque se tem o desconhecimento de como fazer. E na realidade o que acaba acontecendo é que nós colocamos um peso tão gigantesco no equívoco e transformamos o processo em culpa e vivenciamos uma realidade de culpa e paramos no tempo. E a vida fica estacionada. Logo, né, se não estacionada, por vezes, o que é pior, vive-se no passado. Vive-se no passado e se o processo foi de prejuízo nosso, vive-se no passado com requintes, inclusive, de maior dose de sofrimento, porque se o indivíduo tem mais conhecimento em relação à vida, ele pega o ponto do passado e a expressão no presente, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, a coisa seria muito diferente. Eu me vingaria dele.
E aí a gente vai, inclusive, porque na realidade o problema não está lá, o problema está aqui. A gente vai, inclusive, colocando, né, as doses de inferno junto. Eu me vingaria fazendo assim, enfiaria uma agulha embaixo da unha dele bem devagarinho. Não é? Pois é. Mas qual é o ponto? É o problema do passado com os requintes do momento, com maior experiência, aumentando a dose de sofrimento. E quando o Evangelho nos estimula a irmos em frente. Ou seja, porque quem vive no passado não tem presente, quem não tem presente não tem futuro. Se eu quero construir um processo, se a minha semeadura é livre e a colheita é obrigatória, se eu me equivoquei, qual é a atitude que eu tenho que tomar a partir de agora? É a de fazer o melhor, para construir, para semear, para poder colher. E aí na contabilidade divina, Deus é tão bom, que Ele não nos cobra. Imaginou se Ele nos cobrasse tudo por atacado, de uma única vez? Aquilo que às vezes a gente vem fazendo ao longo das reencarnações, nós nem precisaríamos reencarnar. Mas nós não teríamos como administrar situações quando nós vivíamos, por vezes, em equívoco total, praticamente. Na realidade, o que acaba acontecendo é que nós vamos semeando situações, aspectos, momentos positivos, atitudes boas, e isso vai suplantando aquilo que, de repente, nós, por equívoco, por desconhecimento, praticamos em relação a nós mesmos quando fazemos para o outro. Por isso que Emmanuel, através da psicografia de Chico, vai dizer o seguinte: a prova, quando ela chega, ela pode, se encontrar a pessoa na atitude do bem, ela pode ser adiada ou simplesmente eliminada. Por quê? Por uma razão simples. Ela pode não fazer mais sentido para o momento onde você se encontra, o momento de vida e a utilidade que você tem para si próprio, refletindo no semelhante. Pensemos nisso porque o Evangelho é exatamente isso mesmo. É a plantação com colheita obrigatória. Se a colheita é obrigatória é de tudo aquilo que se faz. Não é verdade? Não é pura e simplesmente o equívoco que se cometeu. E na realidade a terapia com base na lei de causa e efeito é um verdadeiro mergulho nas regiões e paisagens abissais do ser humano, para identificar as origens e significados de suas carências e dos seus distúrbios emocionais. Logo, é a própria terceira lei de Newton, não é? Na questão da mecânica. Toda força impulsionada numa direção, outra força de igual intensidade, mas em sentido contrário. Se você pegar uma bolinha de borracha e jogar na parede e ficar na frente, né, na direção do seu rosto, no seu rosto você vai ficar com o olho roxo. Ponto. Simples. Então, veja que Newton desencarnou em 1727, em 47. Na realidade, o Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo, cria uma metáfora do efeito bumerangue, ou seja, choque de retorno. Alguém já lançou bumerangue aqui, não? Já? Você pegou ele? Ele bateu na tua cabeça. Pois é. Aí significa dizer o seguinte: você lança o bumerangue. Ou sai de perto, ou começa a treinar para apanhar o bumerangue, né? Porque o problema não é lançá-lo. Veja, quando a gente fala alguma coisa, ou toma uma atitude equivocada com alguém, é a questão do bumerangue. Ele vai voltar. E se você não estiver preparada para agarrá-lo, para administrá-lo, ele vai bater de frente, via de regra, na cabeça. É a lei do universo, também chamada ação e reação. É o mecanismo das leis de Deus atuando na dinâmica dos destinos humanos em suas trajetórias evolutivas. Não é verdade? Eu faço aquilo que eu bem entendo, e à medida que eu me conscientizo, eu vou me responsabilizando. Logo na lei de causa e efeito, agora a gente chegou
no tópico da palestra. O perispírito é o agente da justiça divina. Ou seja, ela não está fora da gente. Ela não só está dentro, mas intrinsecamente ligada à questão do próprio perispírito. Qualidades e distúrbios ficam registrados no perispírito e reaparecem no corpo físico. Outra situação, as faltas, os abusos, os vícios, os crimes de existências passadas vão determinar enfermidades, moléstias, idiotismo, organismos incompletos e corpos disformes nas reencarnações futuras. Significa dizer também o quê? O seu livre-arbítrio é limitado por você mesmo. Não é fato? A liberdade de escolha é limitada por mim mesmo à medida que eu faço o que eu bem entendo e, naturalmente, a situação da limitação acontece de mim para comigo. É uma questão de aprendizado. E a questão do espírito, o contrário, é também verdadeiro. Ele ilumina-se a cada pensamento altruísta e a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Quer reduzir, se a gente quiser reduzir situações desagradáveis, que a gente não precisa ficar procurando para fazer TVP, não precisa, a não ser que seja necessário como terapia, mas na realidade basta que nós façamos uma coisa. A pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos aos Espíritos é: eu posso saber o que fui em outras existências? A resposta foi qual? Sim ou não? Foi sim ou não? Deus é Pai. Sai desse corpo que não te pertence, criatura de Deus. A resposta foi sim, pode. E essa outra pergunta foi como? Ele disse, esse fez até fechou aqui, hein? Aí, ele disse assim, basta que você analise as suas tendências. Fantástico. Se as minhas tendências não são tendências muito positivas, eu posso começar a reduzir carga, né, através de pensar melhor. E tomar, mas eu não consigo, por vezes, ter o domínio. Ótimo. Faz o seguinte, começa a trabalhar em favor do semelhante, porque diz Emmanuel no livro Fonte Viva que o próximo é a nossa ponte para com Deus. O próximo que eu vou fazer a caridade, na realidade, ele é quem faz a caridade para mim, me permitindo que eu exercite aquilo que está em potência, né, na relação com ele. Ele é que me faz o favor, não sou eu que faço para ele. Olha, eu fui lá distribuir, por exemplo, sopa para os nossos irmãos mais necessitados. O Bezerra de Menezes ali em Miami tem uma atividade muito grande, porque tem um cinturão ali em torno de Miami, que às vezes a gente não sabe, que é de extrema necessidade. São irmãos nossos ilegais que perdem o emprego e ficam sem assistência nenhuma. E o Bezerra tem... esse país é uma bênção, né? Ele é muito interessante. O centro cadastra essas famílias junto ao governo federal. Só que a imigração não tem acesso desse cadastro. Porque se pegasse esse cadastro, pegaria todo mundo. E aí é feito isso porque o governo federal, como é um trabalho de assistência social, eles mandam para as redes de mercado próximo do Bezerra, que uma vez por mês param lá uns caminhões e descarregam produtos não perecíveis no Bezerra, numa quantidade para atender as famílias que vão até lá e fazem então uma espécie de compra de supermercado, que você não pode dar comida na rua aqui nos Estados Unidos. Né? Eles fizeram uma campanha uma vez, foi todo mundo preso, chegou a polícia, prendeu todo mundo, foi todo mundo lá para o posto policial, porque estavam dando comida na rua. E aí o indivíduo vai lá e simbolicamente faz o mercado para a semana. E é interessante notar o seguinte, o que está acontecendo ali nessa relação? Na verdade, aquele que vem em busca de gêneros básicos para atender a sua necessidade, faz com que você exercite o quê? O sair de si mesmo, o doar-se, não é verdade? Ou seja, movimentar no nosso interior exatamente esse aspecto, para que, aos poucos, a situação vá se solidificando num movimento que é de exercício, como nós dissemos a princípio.
Deus é Pai. Outro aspecto que é tratado em relação à questão do perispírito foi nesse livro, Evolução para o Terceiro Milênio, que é do Rizzini. Ele desencarnou em 1992, mas alguns conceitos ele diz o seguinte: o desrespeito à lei divina, baseado em violações, erros e abusos, enfraquecem os centros de força do perispírito, que tem ligação direta com os plexos, no organismo físico, provocando lesões nele, ou seja, no perispírito, que é inclusive sensível ao estado moral do espírito. Logo, o resultado é de dor e de sofrimento. Ou seja, nós temos dor ou sofrimento por uma situação muito simples, a gente impõe para nós mesmos. Diz assim, mas eu não sou masoquista. É? Então, porque você sofre. É o mesmo discurso que a gente fez, acho que talvez já tenhamos falado aqui. Nós trabalhamos durante muitos anos no Carandiru, na penitenciária lá do estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo. E um dia nós estávamos fazendo uma palestra e a gente disse assim, você está preso aqui porque você quer. Teve um cara que levantou e disse, você está ficando maluco? Que eu estou preso aqui porque eu quero? Você é louco? Eu disse, você está aqui por quê? Ah, porque acontece assim, 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 assado, etc. Eu disse, muito bem, mas você está aqui por quê? Não é porque algum dia você, consciente ou inconscientemente, tomou uma atitude. Você está aqui porque você quer. Não é? O que é difícil é admitir. É admitir. Mas a situação de dor e sofrimento acontece porque a gente quer. Ah, mas eu não queria consciente. Muito bem. Agora que você se conscientizou, muda. Mas tem a opção de não mudar. Não é? Porque a posição, às vezes a pessoa está consciente e diz assim, é a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, vou viver assim, eu vou morrer assim. Não vai, miserável. Não é? Aí quando a pessoa disser, eu tenho síndrome de Gabriela, ou de Gabrielo, né? Agora os homens, você não vai morrer assim, miserável. Você vai continuar desse jeito no plano espiritual, não é verdade? Vai reencarnar essa coisa que você é, inclusive com a possibilidade de continuar desse jeito, em mais outras reencarnações, dependendo da postura. Porque tem gente que gosta de sofrer. Não é verdade? Mesmo se sabendo errado. Gosta de sofrer para não ceder. É uma questão de orgulho. Eu não mudo. Você está errado, mas eu não vou mudar. Ou então, nós, espíritos, dizem assim, mas meu irmão, você precisa tomar uma sessão de fluidoterapia ou ir na reunião da Rosana para dormir um pouquinho. Sabe aquela reunião das caminhas? Aí o fato é, você precisa ir. Né? Mas a rigor dele assim, então, sofre miserável. Né? Mas você não faz isso porque a gente está exercitando o amor. Está vendo que mudança? Fantástico, né? Diz André Luiz no Mundo Maior. Veja que é fantástico o que o próprio Espírito diz. Ele diz assim, o espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração. Olha que incrível. Evangelho está aí dentro. Porém, diz ele, sempre será o médico de si mesmo. Quem me cura ou me deixa enfermo sou eu diante das minhas atitudes, diante dos meus pensamentos. Logo, a questão de doença, o que cura a doença ou quais são os agentes curadores? A doença, na realidade, a cura é uma mudança de estado, ou seja, sair do estado doentio para o saudável. Através do que? A gente tem medicina alopática, homeopatia, medicina alternativa, etc., onde a gente tem medicamentos, cirurgias, terapias, dietas, exercícios, exames para formulação de diagnóstico, etc. Tudo isso aqui, bênção divina, e literalmente bênção divina sobre que aspecto? A medicação que você toma e te cura é porque o processo que está funcionando em relação à prova ou expiação, dependendo da gravidade do problema, está resolvido. Mas muita gente toma medicação, faz cirurgia, etc., e ameniza, mas não resolve. Porque está em curso a situação. Quando a gente tem um problema, faz a cirurgia, toma a medicação, e a coisa se resolve, agradeça a Deus. E, naturalmente,
a você mesmo. Pela conquista que você acabou de fazer em relação à sua própria vida, onde houve um término de uma situação que pode ser provação, não precisa ser expiação. A gente sabe, né, Evangelho segundo o Espiritismo, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Pelo processo que pouco importa se é expiação e prova, que você concluiu, ou seja, uma etapa vencedora. Por isso que muitas vezes, apesar de tratamentos, etc., tratamentos que dão certo para o mesmo tipo, para problemas semelhantes, ou o mesmo tipo de problema, em várias pessoas, quando a gente faz, às vezes não tem resultado positivo, quando o contrário é verdadeiro. Por quê? Porque é uma questão de estar ligado ao Espírito. Veja que Jesus, né, vai curar as criaturas que já estavam literalmente, moralmente curadas, refletindo no perispírito aquilo que lhe ia na alma. Interessante notar que esse é outro cidadão, ele tem uma clínica na Califórnia, ele é um médico e ele escreveu esse livro, ele se chama Bernie Siegel, ele escreveu esse livro Amor, Medicina e Milagres. E dentro dessa obra ele faz uma análise de dois grandes biologistas do século XIX, né, que foi o Claude Bernard e o Louis Pasteur, que eles foram contemporâneos. Interessante que a discussão desses dois, e o que é mais interessante ainda, que a atitude do Louis Pasteur, que aliás combateu Kardec, foi contemporâneo de Kardec e deu lá umas malhadas, não Kardec, mas no Espiritismo, ele é aquela atitude do sujeito que é o verdadeiro cientista, para reconhecer de repente que pode se equivocar. A discussão deles era o seguinte: seria o terreno, ou seja, o organismo humano, no caso o terreno, ou seria o germe, um micro-organismo, um micróbio, sendo vírus, bactérias ou fungos, que causaria a doença? A defesa de quem? Do Louis Pasteur era exatamente que poderia ser causado por vírus, bactérias ou fungos, etc., enquanto que o Bernard dizia que era, na realidade, um problema do terreno, da criatura. O que acabou acontecendo, esse é o verdadeiro cientista. Nos últimos momentos de vida, o Pasteur admitiu que o Bernard tinha razão, ao declarar que era o terreno. Ou seja, esse terreno na visão espírita, na nossa visão, ao invés do corpo físico, se chama perispírito, que é onde está a enfermidade. O que significa dizer que o próprio Hipócrates, quase 500 anos antes de Jesus, disse: não existem doentes. Existem doentes, perdão, não doenças. A doença, o doente é a atitude do indivíduo, segundo Hipócrates. É como ele se posiciona em relação à vida, em relação a si mesmo. Por isso que, uma vez posicionado de forma equivocada, nós nos predispomos à doença. A gente estava lembrando do Roçando, daquela namorada lá que ele disse que não dispensou, depois de 11 internações em um ano. Só ficou um mês para namorar. Realmente não, né? Já deu. Não é verdade? Você tinha que tomar alguma atitude. Mas na realidade é o seguinte: são aquelas criaturas, não quer dizer que seja essa situação, mas são aquelas criaturas que ela passa longe do resfriado e fica com pneumonia. Não é verdade? A pessoa vai falar com ela e diz assim: nem fale, estou hoje com um resfriado, e pronto. Porque é uma questão de postura, você fica atraindo o problema. Fica atraindo o problema, e o problema, naturalmente, vai te visitar. Esse cidadão que desencarnou em 1919, o Dr. William Osler, que era um médico canadense e tratava de gente que tinha tuberculose, ele disse assim: a contração da tuberculose se relaciona mais com o que se passa na mente do enfermo do que aquilo que ocorre com os seus pulmões. Veja que, né, vai exatamente dentro da condição do ensinamento de Hipócrates sobre não existir doenças e doenças. E olha que a Joana de Ângeles diz no Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ele diz assim: Jesus reconhecia no processo das múltiplas existências a causalidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. De novo, então, a situação é... Você sabe o que é isso aqui, né? São duas moléculas, uma de DNA e de RNA. A gente vai ver esse aqui que é incompleto. Você tem o RNA chamado RNA-M.
O RNA-M vem de RNA mensageiro. É esta coisinha aqui que leva para o núcleo da célula as informações daquilo que lhe vai no coração. Aquilo que eu vibro, aquilo que eu penso, porque a minha atitude só é materialização daquilo que eu estou vibrando, daquilo que eu estou pensando. Sabe quem tem a chave do núcleo da célula? Quem tem a chave? Porque ela tem uma fechadura aqui. Né? Vamos voltar. Ela tem uma fechadura. Para esse RNA-M entrar aqui, alguém tem a chave. Sabe quem tem a chave? Nós, o espírito. Para que ele entre no núcleo da célula, o espírito tem a chave. E usa de forma consciente ou inconsciente. Então, estados afetivos pelos quais o espírito oscila, tais como raiva, desmotivação, inveja, revolta ou alegria, aceitação, motivação, amor e paz, é o dito cujo, o tal do RNA-M, que leva para dentro do núcleo da célula e, consciente ou inconscientemente, eu abro o núcleo da célula. Logo, a gente não fica, né, não se adoece por vírus ou bactéria, mas sim por ordem do espírito. Por isso que, na realidade, o reflexo daquilo na minha vida é exatamente aquilo que eu sou. A se refletir no corpo, aqui, como mata borrão, né, ou seja, suga o excesso para exatamente se materializar, chamado como enfermidade. Qual é a terapêutica espírita, então? A gente conhece, né, a grande maioria delas. Fluidoterapia, são situações utilizadas, palestras e estudo. Veja que nós fomos fazer palestra num centro lá em São Paulo, há um tempo atrás, e a gente chegou lá e a dirigente, a palestra começava às 2h da tarde, mas a aplicação do passe era da meio-dia às 2h. A dirigente disse assim: hoje nós aplicamos 500 passes. Nossa, que beleza, né? Trabalho quinta-feira, do meio-dia, iniciando a meio-dia, 500 passes. A gente entrou para fazer a palestra que ia começar às 2h. Tinham 25 pessoas. Eu disse, não, vai que... Tudo bem que o expositor é ruim, mas também isso é ridículo, né? Foram 475 embora. Aí eu disse assim, é normal isso? Não, que a gente estivesse esperando o número, né? Porque, na realidade, a história do Militão Pacheco na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele fez palestra para um. Dá para contar esse caso, quer saber? São Paulo ainda era a época que se usava chapéu, capa de chuva e galocha. Imagina. O rio Anhangabaú, para quem conhece São Paulo, o rio Anhangabaú, no Vale do Anhangabaú, ainda não era canalizado. E a Federação Espírita do Estado de São Paulo tinha uma casinha, porque ela é de 1936, se bem que o Militão é de 50 para 60. E o Militão dirigia um trabalho que era um trabalho era palestra, depois vibrações, palavra do mentor e prece final. E naquele dia, imagina, 70 anos atrás, 60 anos atrás, caiu uma tromba d'água em São Paulo e alagou quase tudo, principalmente aquela região do Anhangabaú, que o rio ainda não era canalizado. Parece que os problemas continuam, né? Pois é, aí parece que não mudou muita coisa, mas enfim, culpa da população, sempre. O fato é que, quando chegou às 8h da noite, na sexta-feira, ele havia chegado às 5h, na federação a chuva começou às 5h30 e foi um desastre. Quando deu 8h da noite só estava ele e a sala vazia. Só estava ele. Não deu outra. Ele levantou. Bom, o expositor não veio, ele era o dirigente, ele ia ter que substituir o expositor. Ele levantou, fez a prece e começou a fazer a palestra. Isso, fazia uns 10 minutos que ele estava fazendo a palestra, o salão vazio. Entrou um cidadão. Lá, capa de chuva, tudo mais que tinha direito, entrou e sentou do lado da porta.
Sentou do lado da porta. Uma cadeira do lado da porta, sentou do lado da porta. E o Militão mandou. Aliás, até tem uma mensagem do Militão Pacheco no livro O Espírito da Verdade, através da psicografia do Chico, que se chama O Espiritismo Pergunta. É fantástica, se você tiver oportunidade, leia esta mensagem. O Espiritismo Pergunta. É dele, através da psicografia do Chico. Aí ele fez a palestra, terminou a palestra, fez as vibrações, deu passividade para o mentor e fez a prece final. Quando fez a prece final, o sujeito levantou lá do fundo, veio até a frente na mesa, sacou de um revólver, botou em cima da mesa e disse: o senhor acabou de me salvar a vida. Eu estava procurando um lugar para meter uma bala na minha cabeça, tal a situação de desespero que eu estou vivendo, e com essa chuva toda eu encontrei essa porta aberta, entrei até mesmo na esperança de ver se eu achava um lugar aqui para executar, ou seja, me executar. E comecei a prestar atenção no que o senhor estava falando. Aí diz Emmanuel o seguinte: se a gente em toda a nossa existência salvarmos uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação. Uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação. Por isso, a importância, né, do estudo do Evangelho e da sua aplicação na nossa vida. O passe, na realidade, é a injeção para minimizar o efeito da enfermidade. O Evangelho de Jesus é a medicina preventiva, é a vacina. Só com o Evangelho é que nós deixaremos de ser enfermos. Mas dando outro aspecto, a prece, né? Nós acho que contamos aqui uma oportunidade, uma senhora nos abordou numa casa espírita lá e falando dos problemas dela, a gente perguntou: a senhora já fez prece? Ela virou e disse: só isso? Eu disse: bom, se falar com o Senhor do Universo, o dono de tudo, não resolve, o seu caso não tem solução. Não, porque não é verdade? Só isso? Eu disse: bom, se a senhora falar com o dono e a senhora achar que não resolve, não existe solução, não é uma realidade? Ou seja, é um veículo de ligação criatura-criador, né, que a gente abre o caminho para com o Criador. Se isso não resolve, processos desobsessivos, onde ninguém doutrina quem quer que seja, a desobsessão é um processo é um convite a uma nova maneira de viver. Você não doutrina ninguém, você convida. Aliás, nós temos um amigo que fez uma palestra sobre o trabalho que ele dirige de obsessão e a questão dos valores, para a gente ver como a gente não doutrina, nós damos direcionamento. Não é verdade? Porque se doutrinar funcionasse, todo mundo era anjo, mesmo contra a vontade. A gente dá direcionamento. O caso de obsessão que é apresentado num dos trabalhos dele durava 300 anos. E aí, ele dirigindo, conversando com o espírito através do médium, ele disse: mas por que você está há 300 anos perseguindo ela? Era uma moça, o espírito se apresentava como uma moça e perseguindo a paciente que estava também numa encarnação como mulher. Disse: mas por que você está perseguindo ela há 300 anos? Ele disse assim: porque ela cortou meu cabelo. Bom, ainda hoje, se você for cortar o cabelo de uma mulher e fizer uma besteira, provavelmente você ganha uma obsessora, não é verdade? Provavelmente. Assim, mas ela cortou o cabelo. Ela me cortou o cabelo. Imagina 300 anos atrás você raspar a cabeça de uma mulher. Aí ele disse para ela: se eu devolver o cabelo para você, você deixa ela? E se você me devolver o cabelo, eu deixo. Aí eles se reuniram, deram um passe no espírito. Ela viu os cabelos de volta. Olha o que é o campo mental da criatura. Disse: eu estou com os cabelos de volta. A proposta é você deixá-la. Você deixa, vai cuidar da sua vida, tomar um outro direcionamento. Eu vou. Então, questão de valores, não é verdade? 300 anos parado no tempo, grudado na outra criatura, porque ela tinha cortado o cabelo.
a colocou numa situação de humilhação, né? Na realidade, veja o quanto o Evangelho pode nos auxiliar em relação à nossa própria vida. A água fluidificada, que a gente sabe que tem uns exagerados que querem, inclusive, tomar banho e coisa do gênero, botar na banheira. Evangelho no lar, não como o mal não faz, é uma sequência de tratamento, porque não é. Evangelho no lar é ponto referencial para a nossa proposta de mudança. É um momento onde nós usamos como referência para a questão de nós nos propomos a mudança e o processo da conscientização e fé. Diríamos até melhor o seguinte: antes de ter toda a fé do mundo, seja bom primeiro, que vai funcionar maravilhosamente bem. E na realidade, Jesus, não é? De novo, vá e não erres mais. Olha a estrutura, né? A educação do Evangelho em relação à questão da nossa vida. Você cometeu o equívoco, agora você vai e não erre novamente. Ou seja, modifique-se, faça uma coisa, a coisa ficar diferente na tua vida. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, o Kardec vai enfatizar que a assistência de Jesus e a felicidade que promete aos aflitos dependem da observância da lei por ele ensinada, e que essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Por isso que Jesus nos ensinou a respeito de que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. É tão interessante porque a questão do jugo aí é a obediência à lei de Deus. E a questão do fardo, ele é suave porque a lei é suave. Mas o que é mais interessante ainda no ensinamento de Jesus, por isso que a gente trouxe o carrinho de boi aqui, é porque Jesus, os ensinamentos dele não se limitavam a um objetivo, né, um único aspecto. Eles são extremamente amplos. Ele usa a figura da questão do jugo, que na realidade no interior se chama canga. A canga é esta peça aqui, que vai com duas espécies de forquilhas, né, e vai exatamente aqui por isso o jugo de jugular, né, vai aqui no boi. Você, no carro de boi, o animal usado para esse tipo de tração não é que nem um cavalo que você bota arreio, porque ele pode andar descompassado. O boi você tem que fazer ele andar junto. Interessante notar que Jesus vai falar a respeito da questão do jugo, não é? Para que nós nos livremos do karma, não é verdade? O karma em sânscrito, quando a gente aplica a lei de Deus, a gente começa a fazer uma modificação do nosso karma, que em sânscrito quer dizer ação. Não é ação e reação, quer dizer ação. Por isso que no interior, não é? No interior de São Paulo, a gente diz karma. Tenha karma. Então, é uma realidade. Tenha karma para você não ter karma. Olha que fantástico, não é verdade? Né? Você tendo karma, você não tem karma. O fato é que ele usa o aspecto da canga, porque com Jesus, é fantástico o ensinamento dele. Com Jesus, quando você vê, andar com Jesus é a mesma coisa que usar a canga. Na canga você divide o esforço. Com Jesus, ele não tira da gente a responsabilidade dos aspectos, não é, das situações cometidas. Andando com ele, nós dividimos o peso, nós dividimos o esforço em relação àquilo que nós temos que fazer. Logo, aquilo que nós fizemos fica extremamente mais leve. Veja como os ensinamentos do Cristo têm uma dimensão muito maior para a nossa vida. Não é? A gente tem que usar então o Evangelho como, de fato, essa questão de exercício na nossa vida para dividir o peso com Jesus e dessa maneira transformarmos a nossa vida muito mais leve, muito mais adequada, muito mais simples de viver. Muita paz a todos. Muito obrigado. Obrigado. Bom.